pessoal, tudo bem? Esse é o Café com o Síndico e nós temos um assunto muito importante para tratar hoje aqui. É sobre o Conselho Fiscal. Você sabe a importância do Conselho e como ele deve ser formado? Por isso nós recebemos hoje aqui a nossa entrevistada Ingrid Oliveira, que é advogada, empresária, ela tem uma administradora de condomínios e veio contribuir com as informações e esclarecer todas essas dúvidas. Ingrid, seja bem-vinda ao Café com o Síndico e obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Tá, Ingrid, o artigo 1356 do Código Civil, ele diz que o condomínio ele pode ter o conselho fiscal, ou seja, entende-se que não é uma obrigação, né? Mas tudo depende do que está na convenção do condomínio, como que funciona para o condomínio ter esse conselho fiscal. A princípio, a gente parte do pressuposto de que a convenção ou o regimento interno vão prever a existência desse conselho fiscal, né? Mas também tem a questão da prática do condomínio. Existem alguns condomínios que possuem convenções muito antigas e regimentos internos já defasados, mas eles adotaram há vários anos a prática de se colocar no corpo diretivo o síndico, o subsíndico e um conselho fiscal. Então, por conta dessa prática, alguns condomínios mantêm a eleição do conselho fiscal junto com a do síndico, né, acompanhando o mesmo mandato dele. Aí, seguindo os ditames do que diz o Código Civil, né? E normalmente a lei, na verdade, o Código Civil, ele determina que são 3 membros para fazer parte do conselho. Ele fala em até 3, né? Em até 3, né? E esses membros, eles são eleitos junto com o síndico, como que funciona? Podem ser eleitos junto com o síndico, mas existe a possibilidade de, numa eleição do síndico, ninguém se candidatar. Inclusive, isso é bastante comum, né? Condomínios que costumam ter gestões mais tranquilas, normalmente não tem nenhum condômino que queira assumir a função do conselho fiscal. Mas isso não impede o síndico de, numa assembleia futura, ou seja, num futuro próximo, inclusive, 30 dias, 60 dias, isso fica a critério do síndico, a convocar uma nova assembleia para eleger o conselho fiscal. Porque a presença do conselho fiscal, ela dá mais segurança para o síndico trabalhar, dá mais segurança para o condomínio, né, que você parte daquele princípio de que o conselho vai acompanhar as contas do síndico, que ele vai fazer análise dos livros. Então, quando a gente chega naquela assembleia de prestação de contas, que tem que acontecer obrigatoriamente uma vez por ano, o condomínio fica mais tranquilo, a assembleia fica mais tranquila em fazer a deliberação, né, dessa matéria. Então, você tocou no assunto que é muito importante com relação a essa função do conselho, porque existem alguns mitos de que o conselho ele é para fiscalizar o que o síndico está fazendo de errado, e não, é para ele ter um acompanhamento, por exemplo, dos gastos, né? O que ele está gastando, se aquilo que ele está gastando ele tem a nota fiscal, é mais ou menos nesse sentido. Exatamente. É bem legal a gente falar sobre isso, porque o conselho fiscal ele é visto com maus olhos por algumas pessoas, né? Fica aquela coisa do fiscal, de fiscalizar, de pegar no pé, e não é bem por aí, né? O conselho ele tá ali presente na gestão para construir junto com o síndico, para fazer com que aquela gestão seja o mais saudável possível para o condomínio. Transparente, né? Transparente, e para garantir também que o condomínio vai caminhar de maneira financeiramente saudável, né? Então, não é só o fiscalizar, de ter certeza que o síndico não está fazendo o que não deveria. Sim. Muito mais importante que isso é dar um apoio para o síndico, que às vezes algumas pessoas gostam de estar síndico, de ocupar essa função, mas acabam se desmotivando porque ninguém fala nada. Ninguém fala se está indo no caminho certo, como que dá para melhorar, e isso causa certo desânimo, né, em alguns síndicos. A gente consegue ver isso às vezes. E o conselho, ele pode auxiliar o síndico nisso, né? Fazer fazer com que esse caminho seja mais gostoso de se percorrer, né? De trazer ideias novas, de fazer aquela provocação saudável do, olha, por que você não tenta economizar aqui, ou a gente dá uma investida melhor aqui, esse projeto pode ficar um pouco mais caro, mas dá pra gente melhorar assim, contribuir, né? Ou seja, a função mesmo é auxiliar, né? Isso. É auxiliar. E é importante a gente esclarecer também, Ingrid, que muitas pessoas às vezes têm dúvida. O conselho ele não tem a possibilidade de fazer a aprovação da conta do síndico. É isso que você acabou de falar. Ele vai estar ali fazendo esse auxílio nas prestações de contas. A gente não pode esquecer em momento nenhum que o síndico ele tem autonomia para tomar decisão. Sim. Né? Então, assim, a partir do momento que a Assembleia elege um síndico por um determinado mandato, né, que vai ser de 1 ano ou de 2 anos, ela tem que saber que ela está dando para aquela pessoa autonomia para agir
dentro do que lhe cabe naquele período. Então, assim, o Conselho Fiscal ele não vai intervir na tomada de decisões do síndico e ele também não tem poder para decidir absolutamente nada no lugar do síndico ou então para aprovar ou desaprovar qualquer decisão ou qualquer escolha que o síndico tenha feito, enfim, com um peso maior do que qualquer outro condômino. Porque aí isso é muito de cunho pessoal, né? Agora, o conselho, essa análise das contas que ele faz é justamente para poder dar segurança para a Assembleia. Porque a gente parte do seguinte princípio, as pessoas não olham prestação de contas, isso é fato. Sim. Ninguém olha, ninguém quer olhar. Nossa, esse livro super complexo aqui, esse monte de relatório, imagina, né? Faz um filme para mim, um resumão, aí tá ótimo. E o Conselho Fiscal, ele tem exatamente esse papel de analisar aquele livro para ver se os relatórios que a administradora está colocando ali são suficientemente claros para que uma pessoa leiga consiga entender, se satisfaz a necessidade do condomínio, porque aí a gente vê assim que não é só fiscalizar o trabalho do síndico, né? Tem também a administradora. Então, os relatórios estão legais, isso atende o condomínio, isso atende a nossa necessidade e dando esse feedback. Preferencialmente que seja feito mensalmente, conforme os livros cheguem no condomínio, para que caso haja necessidade de se fazer alguma correção, algum ajuste, trocar alguma página do livro, emitir uma nota que não está ali, enfim. A gente tenha tempo hábil para isso, né? A gente que eu falo enquanto administrador, enquanto síndico. Mas eu me perdi, desculpa. Não tem problema. Eu me perdi no raciocínio. Mas só para eu tentar finalizar. Essa questão dos membros dos conselhos de ter que fazer alguma alteração. Ele identificou algo que precisa ser alterado. Ele necessariamente precisa convocar, eles precisam convocar o síndico para passar, ele passa somente para o síndico ou precisa passar para os moradores também? Não tem necessidade de fazer uma tempestade em cima disso, né? Você fez a análise do livro, percebeu que precisa fazer algum ajuste, alguma coisa assim, faz um parecer, isso tem que ser formalizado, é importantíssimo que seja formalizado. Faz um parecer, apresenta para o síndico, dá um tempo hábil para ele responder, para a administradora responder se for o caso, e aí conforme haja necessidade de se fazer a alteração do livro, essa alteração vai ser feita, né? E com relação ao período que os membros devem permanecer, né, no mandato do conselho. Eles são eleitos, eles podem ser reeleitos? Como que funciona? Podem. Assim como o síndico, os conselheiros e qualquer pessoa que ocupe qualquer função em qualquer condomínio podem ser reeleitos, a não ser que haja previsão contrária na Convenção do Regimento Interno. Eu particularmente desconheço isso. Mas o Código Civil ele fala que o síndico ele vai ser eleito por um período de até 2 anos, sendo possível a reeleição. E a mesma coisa se aplica aos demais. Uma confusão que já aconteceu uma vez em um condomínio é que queriam que o mandato do Conselho Fiscal fosse maior que o do síndico. Isso não é possível. Sim. Né? Ele tem que acompanhar o mandato do síndico. Então, dentro daquela possibilidade que eu falei agora há pouco, de se eleger um síndico, não ter candidatos para o conselho, e depois você eleger um conselho ao longo do mandato desse síndico, o mandato desse conselho tem que acompanhar o daquele síndico. Entendi. Não existe isso previsto em lugar nenhum. Mas é só por uma questão de você começar e terminar o mandato, porque a gestão, ela é do síndico. Sim. Aquele conselho foi eleito para acompanhar aquela gestão. Então, é razoável que, quando aquele mandato terminar, aquela gestão termine, o mandato do conselho acaba junto. É claro que eles podem ser reeleitos posteriormente para acompanhar uma nova gestão, seja daquele síndico ou de um outro, né? Ingrid, para a gente finalizar, os membros dos conselhos, eles são remunerados e de que forma que eles podem ser remunerados? Essa pergunta é legal, eu acho que tem muita gente que fica pensando se dá para remunerar, se não dá. Tudo depende do que está previsto na convenção ou no regimento interno do condomínio. Isso também pode, se não estiver previsto nem na convenção nem no regimento, não há nenhuma dificuldade para que isso seja aprovado em assembleia, caso não fira nada que esteja disposto na convenção do regimento, evidentemente. Mas o que eu vejo assim, de prática no mercado é que o conselho normalmente, quando tem remuneração, ele é remunerado ou com uma isenção de 100% da taxa do condomínio ou 50%, tudo depende do condomínio, depende da taxa. E lembrando que o conselho fiscal é importante e tudo depende conforme está na convenção de cada condomínio, né? Exatamente. É importante não só você eleger um conselho fiscal, como garantir que esse conselho fiscal será atuante. Então, dar para esse conselho os meios para que ele possa trabalhar. Então, o conselho fiscal é importante sim.
apesar de não ter responsabilidades atribuídas ao cargo com relação a aprovar ou desaprovar contas do síndico, ele traz mais segurança para o síndico poder trabalhar, traz mais segurança para o condomínio poder trabalhar. Então, é legal sim que as pessoas mantenham esse hábito de ter a presença do Conselho Fiscal dentro do condomínio. Ótimo. Ingrid Oliveira, obrigada pela sua participação. Obrigada. Aqui no Café com o Síndico de hoje, trazendo essas orientações aí sobre Conselho Fiscal. Obrigada pelo convite e estamos à disposição. Tá certo. É isso aí, pessoal. Esse foi o Café com o Síndico de hoje. Você confere essa entrevista e outras entrevistas também no nosso canal TV Síndico Legal. Até a próxima.